Bom dia, boa tarde e boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e hoje, no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre pressão, né? Só que a gente vai qualificar a pressão a partir de um produto, né? Pressão, ela é um substantivo abstrato para poder conceber um valor de imposição de interferência de uma matéria sobre um corpo. E aí o produto dessa interseção dessa matéria sobre esse corpo, ou seja, essa deformação, a gente chama de pressão, né? Então a pressão ela é viva graças a um produto de abstração sobre o encontro, né? Sobre essa relação. Isso é pressão. Só que quando a gente cria um plano ou a gente encontra um plano que é preenchido por uma outra substância, a gente começa a desenvolver a pressão que essa substância desenvolve sobre a interseção com um corpo, né? Então você tem o corpo e o plano e a interseção, a pressão. E aí hoje a gente vai falar sobre uma coisa que é muito importante para a natureza, que vai qualificar o raciocínio montado pela física ao observar a deformação abstracionada pelo que a gente chama de pressão. A pressão, só que da substância água, né? A água é uma substância incantável, porque ela, em suas condições ideais, aqui no nosso universo, ela está sobre a forma líquida, né? E o líquido ele tem qualidades muito envolventes, digamos assim, porque os líquidos ajudam a dissolver, a lavar, a separar coisas. E essa separação torna tudo mais potente. Por quê? Porque aumenta a superfície de contato desse desse produto, né? Então, quando a gente toma banho, né, e aí a gente se envolve com a água, o que a água faz? Dependendo da temperatura que a água está, ela faz uma carga no nosso corpo. Ela faz uma desimpressão em nós sobre o contato, né? A gente tem essas pressões superficiais da água. Só que quando a gente aumenta o peso e a gente deforma essa água, a gente cria uma pressão superior a essa pressão superficial que a água tem e que ela meio que descarrega em nós a partir das quedas de água proporcionadas pelo nosso chuveiro, pelas nossas instalações de ducha, né? E aí o que acontece? A gente começa a ter dados que desreferenciam a natureza dos corpos sobre o empoderamento da pressão da água.
A gente chama isso de pressão hidroestática, né? Ou seja, qual que é a tendência dos corpos sobre as suas características sobre a água, sobre esse plano. E aí, sobre algumas observações, a gente tem alguns estratos que acontecem constantemente para qualquer corpo em qualquer circunstância, e a gente descreve isso como o fenômeno preciso dessa observação, uma lei. A lei, ela nasce disso, de um dado que é constante. Então, toda vez que eu vou fazer um experimento com a água e eu decomponho esse experimento, eu vejo que um dado dessa decomposição, ele é constante. Então, se é constante, eu já prevejo que isso vai acontecer. É uma lei, é o universo, é algo no universo que precisa acontecer para estarmos em vida, né? E isso meio que encanta os seres, fazendo com que nós continuamos fiéis a essa meio de acionar-se frente a essa razão de descrever, de decompor as nossas uniões sobre os versos. Não é à toa que os materiais são dissolvidos pelos arquitetos das matérias sobre empoderamento da arquitetura e todos os padrões de associações e valorizações dos homens sobre essas fontes, a tendência de obter o mais preciso expressionante dessa razão. Então, nós estamos em universidade, vibramos sobre educação para poder, no fim, entregar vocações profissionais ou esperar de nós mesmos servir das nossas relações a especialidade desinformada por nós nessa receita de precisões. E aí a gente vai montando o saber, né? Então vamos lá, vamos falar sobre essa maravilha da observação humana, né? Desse presente artístico, dessa tendência de utilizar a água e anotar dela aquilo que desequilibra ela por pressão. A pressão hidrostática. Então ela tem a carga com várias descargas de peso. Então a gente tem uma variedade de pesos sobre a profundidade desse produto de preencher um campão, né? Então nós temos o campo e aí a gente coloca a água nesse campo. E sobre a água a gente observa as mudanças. E sobre as mudanças a gente tira a compreensão. E essa compreensão são várias descargas. As descargas, elas são a compreensão e a gente transforma isso em palavras, em informações. Então bora lá, vamos vestir aqui. Vamos vestir aqui a nossa concentração para essas informações. Pressão hidroestática é a pressão que ocorre no interior dos líquidos, sendo exercida pelo peso do próprio líquido. Então, a pressão hidrostática
ela é a reação do líquido Então, quando a gente vai obter a pressão hidrostática, a gente tem que ou escutar a resposta do líquido, né? A reação do líquido é a resposta que o líquido dá. Resposta do líquido. Quando a gente coloca algum elemento impressionante no líquido. Olha só, isso vai criando a decomposição da artificialidade, né? A gente tem a artificialidade e a maneira de elevar a artificialidade ao mínimo quadrado comum, ou seja, a precisão lógica daquilo que condiciona essa sinalização aqui, ó. E essa sinalização ela tá nesse arco aqui, ó, nesse eixo aqui, ó. A gente tem o eixo das abscissas e o eixo o eixo X e o eixo Y. Vamos supor. E só que a gente tem isso como pressões também, né? A gente tem aqui, ó, as pressões que isso faz nesse dado aqui, ó. Vamos continuar. Respostas do líquido. E aí o líquido sobre deformação, ela vai fazer uma resposta que vai descarregar sob lei a desprecisão do pulso transferido, do pulso ou impulso transferido. Uma vez que esse impulso transferido ele é transcrito pela nossa sinapse cerebelar, pela nossa células, pelos nossos neurônios, pelos nossos processadores organológicos. Uma vez que a gente tem água, há um montão no nosso corpo sobre repartição celular, sobre músculo. Bora entender isso melhor, né? Seu valor depende da profundidade do ponto considerado. Dessa forma, em diferentes pontos no mesmo líquido, a pressão hidrostática terá maior intensidade nos pontos de menor profundidade. Então a gente tem aqui, ó, um volume. Aqui, ó, o volume. Esse é o volume. E aí considera-se que, né, nesse volume aqui, ó, ou seja, o volume dessa área, ela vai receber um peso assim, ó. A gente vai colocar um peso assim, ó. Vão inserir um sólido, né? Vamos pegar esse sólido aqui, ó. E aí a gente vai inserir esse sólido aqui, ó. Pá! E olha só a deformação da água. Isso quer dizer que se a gente analisar cada altura aqui, ó, desse desacordo hídrico, a gente vai ter uma informação que vai caracterizar-se pelo fundamento que a gente descreve como característica da pressão do objeto sobre a água. Então, característica da pressão hidrostática em um determinado ponto.
isso é a informação, isso é sensibilidade. É graças a isso que a gente consegue desenvolver a medicina, além de outros artifícios tecnológicos para cuidar da vida. Terá maior intensidade nos pontos de maior profundidade. Então, aqui, ó, a pressão ela vai ser maior, P mais, do que aqui, ó. Do que aqui, ó. Então, a gente tem essa diferença. Podemos comprovar esta situação quando furamos um saco cheio de água em diferentes níveis. Nos furos mais baixos, a água sai com maior pressão. É verdade. Olha aí, ó. Sistemas inteligentes de transformar, de fazer o impedimento da água e invadir determinados territórios. Barragens são mais reforçadas embaixo para suportar a maior pressão. Então, uma barragem, ela vai ter, né, se a gente vai construir uma barragem aqui, ó. Aqui, com certeza vai ter o triplo daqui. Aqui vai ter 3x, aqui vai ter 2x e aqui vai ter 1x. Então, aqui a gente vai ter 3x de material por bloco. Aqui a gente vai ter 2x e aqui a gente vai ter 1. Né? Ou seja, falando de espessamento de matéria, né? Para poder conseguir barrar a pressão, porque a pressão no fundo é maior, segundo o universo. Fórmula da pressão hidrostática. Vou pegar aqui, ó. Fórmula. Então, fórmula é um algoritmo. A fórmula ela é um algoritmo de processamento de dados. Só que esse dado ele já é previsto nesse texto, nessa narrativa. Então, o valor da pressão hidrostática depende da densidade do líquido. Então, a gente está falando líquido. Então, o adjetivo ou substantivo hidrostática, ele refere-se ao líquido, não somente água, né? Líquido. E aí esse líquido ele pode ter várias densidades. Vai depender da composição do líquido, da configuração dos átomos nessa partícula, né? Vai depender da pressão que os átomos exercem entre si, das ligações, né? Depende da densidade do líquido, do valor de aceleração e da gravidade local e da altura de líquido acima do ponto considerado. A densidade do líquido agora a gente pode colocar aqui para cima. Aceleração da gravidade local altura de líquido, da altura de líquido, desta forma a pressão hidrostática é calculada usando a seguinte fórmula. Então, se ela depende desses três fatores, parece que eles são diretamente proporcional à pressão hidrostática. Então, a pressão hidrostática, o Pzão Hzinho,
Paeção HA jacinho é igual a Dzinho de densidade do líquido vezes Gzinho da gravidade do ambiente vezes Hzinho da altura da coluna, do volume de água, da altura da água, onde pressão hidrostática é newtons por metros quadrados. A gente vai ter newtons por metros quadrados, vai ser igual a quilogramas por metros cúbicos vezes metros por segundo ao quadrado, metros por segundo ao quadrado, e aqui a gente já vê que a gente pode cortar aqui e aqui, né? E metros. Então a gente vai ter quilogramas vezes metro sobre metro. A gente pode cortar aqui também, né? Fica quilogramas por metros vezes segundo ao quadrado. Vamos ver aqui. Não deveria ter cortado. 3 metros por segundo ao quadrado e metros. Então essas aqui são as unidades de medida. Newton é metros por segundo ao quadrado. Então, Newton, mais. Quilograma por metro por segundo ao quadrado. Newton é quilograma por metro por segundo ao quadrado. Então vai dar mesmo. Vai ser isso mesmo. Newton por metro por segundo ao quadrado. Beleza. As unidades indicadas referem-se ao Sistema Internacional de Unidades. Sistema Internacional. A pressão hidrostática no fundo de recipientes de diferentes formas, quando preenchidos numa mesma altura, com o mesmo líquido, terão o mesmo valor. Esse fato é chamado de paradoxo hidrostático. Então, olha que nome bacana. O pressão na tensão reagindo à tensão ou decaindo a tensão paradoxo no organismo, né? Acelerando o organismo, desacelerando o organismo, paradoxo hidrostático. Vamos lá, vamos pegar essa imagem e montar uma referência bacana aqui na nossa. Isso aqui, ó, é uma base comum dos seres humanos por promessa de comunhão, né? Ou seja, a gente consegue decompor e sustentar a decomposição de tomos, né? O que são tomos? Tomos são partículas a serem analisadas.
E aí, quando eu vou investigar as partículas a serem analisadas, ou seja, quando eu vou fazer um remédio genérico para testar na população, quando eu vou fazer uma rima, quando eu vou fazer alguma coisa, um produto para ser vendido no supermercado, né? Quando eu vou fazer uma moeda social, quando eu vou fazer algo, né? E eu penso nas pessoas, como a natureza vem fazendo, né? Ela emprega-se da particularidade, o domínio de interesses da maioria. Só que a gente tem que a maioria, sobretudo, tem coisas que são comuns eternamente. E a gente tem os eternos. Os eternos é que eles sempre na decomposição investigativa, ou seja, científica, serão comuns a qualquer si. Então, ou seja, aqui não vai entrar substantivo abstrato, aqui não vai entrar substantivo próprio, né? Aqui vai entrar o substantivo comum, né? Aqui vai entrar qualquer pessoa, independente da indeferência, né? Desportada, né? Porque aqui a gente vai ver o lado físico mesmo. E aqui o que acontece? Dependendo dessa análise, né? Ou seja, a pressão hidrostática, ela para qualquer altura, sobre qualquer desinformação, se a altura for a mesma, a pressão hidrostática o DHG, o DGH vai ser o mesmo, né? Então aqui, ó, tá vendo? A gente tem um corpão, um corpão, aqui um corpinho. A gente tem um corpinho dobrado e um corpão dobrado, desregulado aqui também, né? Um corpinho acidentado, tá vendo? Então, para qualquer um desses, a pressão hidrostática vai funcionar a mesma. Quando a gente olhar aqui, ó, fazer as medidas desses pontos aqui, ó, a pressão vai ser a mesma. Isso é legal, né? Exemplos de cálculos da pressão hidrostática. Um tanque com profundidade de 5 metros está totalmente cheio de água. Então a água aqui, ó, o coeficiente que interferiria, né, o líquido, ele vai ser a água. Então aqui a gente tem 5 quilogramas ou litros de água. É isso mesmo que fala o exercício? 5 metros está totalmente cheio de água. Não, não é isso não. É 5 metros. 5 metros. Ou seja, daqui até aqui é 5 metros, né? Então a gente tem a altura de 5 metros. Considerando o valor da aceleração da gravidade no local igual a 10 metros por segundo ao quadrado, então a gravidade vai valer 10 metros por segundo ao quadrado. E que a densidade da água é de 1 grama por centímetro cúbico. A densidade é igual a 1 grama por centímetro cúbico. Determine o valor da pressão hidrostática no fundo do tanque, né?
Ele quer saber a pressão hidrostática aqui, ó, 5 metros abaixo, né? Ele poderia ter pedido no meio ele poderia ter pedido aqui, ele poderia ter pedido aqui e até aqui, né? Ele poderia ter pedido também. Só que ele foi e quis abrir essa gaveta aqui, ó, essa pressão. Então vamos lá, vamos desenvolver esse conhecimento. Vamos abrir os olhos para esse conhecimento a partir dessa fórmula aqui, ó. Pressão hidrostática é igual a dGH. Então, fazendo a fórmula, a gente vai ter aqui, ó, pressão hidrostática é igual a grama sobre centímetro cúbico, 1 grama vezes 10 metros por segundo ao quadrado, vezes 5 metros, né? Então a gente vai ter a pressão hidrostática vai ser igual. Antes de substituir os valores na fórmula da pressão hidrostática, devemos observar se todas as unidades estão no sistema internacional. Neste caso, o valor informado da densidade não está no sistema internacional. Então, a gente precisa transformar a densidade para o sistema internacional. Então, 1 grama por centímetro cúbico equivale a 100.000 quilogramas por metro. 1.000 quilogramas por metro quadrado, cúbico, né? A gente de centímetro cúbico para metro, de grama para quilograma, de grama por centímetro cúbico para quilograma para quilograma por metro cúbico, a gente multiplica por 1000. Então, um pouquinho, grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico. Tem que multiplicar por e aí sim, né? Vamos lá. Aqui vai ser 1000, né? 1000 vezes 10 vezes 5. 1000 vezes 10 vezes 5. Aqui a gente vai ter o valor de 50.000 newtons por metro. Quando as coisas estão todas, né, na medida certa, a gente nem precisa se preocupar. Agora, quando não tá, a gente precisa de fazer a transformação. Teorema de Stevin. Teorema de Stevin. Quando um líquido possui uma superfície livre, além da pressão hidrostática, atuará sobre ele a pressão atmosférica. Este fato é enunciado no teorema de Stevin, que diz que a pressão total em um ponto no interior de um líquido é dada pela soma da pressão hidrostática com a pressão atmosférica. Assim, a pressão total no interior de um líquido é calculada pela lei de Stevin ou lei fundamental da hidrostática. Quando o líquido possui uma superfície livre,
Além da pressão hidrostática, atuará sobre ele a pressão atmosférica. Aqui, ó. Pressão hidrostática mais pressão ATM. Superfície livre. Este fato é enunciado no Teorema de Stevens, que diz que a pressão total em um ponto no interior do líquido é dada pela soma da pressão hidrostática com a pressão atmosférica. Então agora a gente vai precisar de somar a pressão atmosférica para quando de certa forma existe um sistema aberto, né? Assim, a pressão total no interior do líquido é calculada pela lei de Stevens, ou lei fundamental da hidrostática. Pressão vai ser igual a pressão da atmosférica mais a pressão hidrostática. Então essa pressão hidrostática ela vai funcionar em corpos fechados. Agora, quando estiver livre, a gente já vai precisar de somar a pressão atmosférica. E aqui a gente tem P vai ser a pressão em um ponto no interior do líquido. Essa parte aqui é interessante. Vasos comunicantes. Então, esses vasos comunicantes estão por todas as partes, né? Estão no nosso organismo, no organismo de todos os seres vivos, praticamente, e até mesmo nos rios. Uma aplicação da lei de Stevens se dá nos vasos comunicantes, que são recipientes ligados por um tubo. Então imagina aqui que aqui, ó, é o intestino e aqui é a artéria, e aí aqui passa sangue para o intestino, e aqui já é o fígado, aqui aqui é o estômago, aqui é outro órgão. E existe essa pressão de comunicação necessária. Pressão dos vasos sobre os músculos. Este ficará uma mesma altura em todos os frascos. Recipientes ligados por um tubo. Ao serem preenchidos por um líquido, este ficará a uma mesma altura em todos os frascos. Então, olha só que legal. Se a gente tem um organismo, né, cheio de vasos sanguíneos, aqui, ó, vaso aqui, vaso aqui, vaso aqui. Só que aqui eu tenho um órgão, aqui eu tenho um diferente, aqui eu tenho um diferente, aqui eu tenho um diferente. Porém, eles são semelhantes, né? Aqui eu tenho um e assim por diante, né? Quando eu tomar água, né? Serem preenchidos por um líquido, uma água ou um medicamento, né? O que vai acontecer? Vai acontecer graças a esses vasos comunicantes, essa água vai pressionar-se na medida verossemelhante para cada um desses compartimentos. Então aqui, ó, a água ela vai entrar
né? E ela vai, ó, fazer mais ou menos a distributiva. Essa é a tal da distributiva, da matemática do consumo de líquidos no organismo, da pressão hidrostática no organismo. Devido a isso, as caixas de água das residências recebem água sem necessidade de bomba, se estiverem abaixo da altura do reservatório. Então é por isso que, ó, a gente tem um reservatório de água. Vamos desenhar o reservatório aqui, ó. Né? Isso aqui tudo é o reservatório de água. E aí as caixas d'água vão estar por aqui, assim, ó. No mesmo nível, né? O que acontece aqui, ó? A água que tá aqui, ela vai, entra aqui, passa pra cá, passa pra cá, passa pra cá, passa pra cá e passa pra cá. E aí, o que acontece? Esse aqui sempre tá mais cheio. Só que aqui, ele vai desenchendo a mesma quantidade para cada um. Então, é a distribuição igual, né? Todos vão receber a mesma porção desse sistema. Então é isso aqui que explica, né? Devido a isso, as caixas de água das residências recebem água sem necessidade de bomba. Então isso aqui não precisa de bomba aqui, ó. Não precisa de bomba. Agora, mas as caixas elas precisam de estar abaixo do reservatório, porque se estiver acima, o reservatório ele vai precisar de força de bomba para elevar para cima. Muito legal essa parte, né? Isso aqui é muito necessário para quem gosta da área de saúde, porque as relações físico-químicas, biológicas que os seres humanos desenvolvem sobre os danos ou as necessidades de recuperação estão diretamente ligadas a essas relações. Não é à toa que o pessoal fala assim: a água é vida. E a água, ela realmente é vida. Ela é ela ajuda a decompor o organismo, dissolver o organismo no organismo. Ela ajuda a reestabelecer o organismo, a regular a temperatura. Ela ajuda também a frear os impulsos nervosos, frear os contatos, a diminuir o atrito entre as células. Cara, a água ajuda a compor todas as células e diferenciar todas as células sobre as suas predileções nas suas organizações instaladas e nas suas e nos seus repertórios de ser célula, né? Dos seus tipos, isso e aquilo. Bom, espero que vocês tenham entendido. E mutação, ela só acontece porque existe água, né? Qualquer fenômeno acontece porque a água, ela desenvolve o fenômeno, né? Sem a água não existe química. É basicamente isso, né? No mais, a gente vai ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Então, um abraço para vocês e fui!